Olá, meus alunos. Eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante dentro da estatística, que é o cálculo da média. Temos duas formas de calcular a média. Uma chamada média aritmética simples, que é a mais comum. Ela consiste em, se você quer encontrar uma média de uma quantidade de valores, você basta somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você está somando. Por exemplo, se você quer encontrar uma média de 5 notas, você soma todas as 5 notas e divide por 5. Se você tiver 6 notas para calcular a média, soma 6 notas e divide por 6. Então, é sempre a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Esta é a média aritmética simples, também chamada somente de média simples ou somente de média aritmética. Uma outra maneira de calcular média, ela é chamada de média aritmética ponderada, também chamada às vezes só de média ponderada. Como que é calculada essa média? Você não soma simplesmente os valores. Nesse caso, é atribuído um peso a cada valor, ou seja, uma importância maior para um valor em relação a outro. Então, os valores não valem exatamente a mesma coisa. Então, você multiplica o peso dado a cada valor ao seu respectivo valor. E você soma a multiplicação entre peso e valor. Então, você multiplica peso do primeiro valor vezes o primeiro valor, mais o peso do segundo valor multiplicado pelo segundo valor, mais... E assim você faz sucessivamente a multiplicação de todos os pesos pelos seus valores. E vai dividir não pelo total de valores, mas pelo total dos pesos. Você soma todos os pesos. Então, a média aritmética ponderada, você soma o produto dos pesos com seus respectivos valores e divide pela soma dos pesos. Vamos agora a um exemplo de cada uma das médias. Aqui temos uma figura de duas alunas, a Bruna e a Ana. Embaixo temos as notas das duas alunas que foram as mesmas. Elas tiraram as mesmas notas no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Porém, a Bruna estuda numa escola onde o cálculo da média é feito usando a média ponderada. E Ana estuda numa outra escola onde o cálculo da média é através da média aritmética simples. Vamos calcular a média de Bruna e de Ana usando os métodos média ponderada e média aritmética simples, com as mesmas notas. Então, vamos lá. Na Bruna, que calcula através de média ponderada, os pesos das notas de Bruna correspondem aos bimestres. Então, a nota do primeiro bimestre tem o peso 1, a nota do segundo bimestre, peso 2, a nota do terceiro bimestre tem peso 3 e a nota do quarto bimestre tem peso 4. Porque a escola determinou assim, tá? Não que isso seja a regra. Os pesos das notas correspondem aos bimestres. Então, a média ponderada, vamos escrever aqui média ponderada, será a nota do primeiro bimestre, que é 2, multiplicado por 1, mais a nota do segundo bimestre, 3, multiplicado pelo peso, que é 2, mais a nota do terceiro bimestre, 5,5, multiplicado pelo peso do terceiro bimestre, que é 3, mais a nota do quarto bimestre, que é 7,5, multiplicado pelo peso do quarto bimestre, que é igual a 4. Tudo isso vou dividir pela soma dos pesos. Então, eu vou somar 1, mais 2, mais 3, mais 4. Fazendo a multiplicação do numerador, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 3, 6, mais 5,5 vezes 3, 16,5, mais 7,5 vezes 4 é 30. E a soma dos pesos do denominador, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Isso aqui será igual a 54,5 sobre 10. Fazendo essa divisão, vou botar o resultado aqui,
vai ser 5,45. Usando apenas uma casa decimal, eliminando esse 5, eu vou arredondar, agora já é assunto de arredondamento, tá? 5 ou mais, eu aumento a casa anterior. Então, isso aqui é aproximadamente 5,5. A média da Bruna foi 5,5. Se a escola determina que média acima de 5 está aprovado, a Bruna foi aprovada. Vamos ver agora o cálculo da média da Ana, que é usado, que estuda numa outra escola, e a média calculada é média aritmética simples. Média simples. Eu vou somar todas as notas. O primeiro bimestre, 2. Segundo bimestre, 3. Terceiro bimestre, 5,5. Quarto bimestre, 7,5. E vou dividir pelo total de notas. Eu somei 1, 2, 3, 4 notas, vou dividir por 4. Isso aqui dá o resultado de 18 sobre 4. 18 dividido por 4, 4,5. Então, observe que com as mesmas notas, Bruna estaria aprovada caso a média das duas escolas seja superior a 5 para a aprovação. Então, a Bruna estaria aprovada porque ela conseguiu média 5,5 e Ana estaria reprovada ou na recuperação, porque a Ana não conseguiu a média 5. Então, viram que, dependendo da forma de calcular, se a média é ponderada ou média simples, os valores são diferentes. Então, temos que saber distinguir quando usar uma média e quando usar a outra, ok? Vamos a mais exemplos. Mais uma questão, onde o gráfico mostra a compra de livros efetuadas ao longo de vários anos de uma biblioteca. Então, o eixo vertical significa quantidade de livros e o eixo horizontal significa os anos que foram adquiridos, e as barras verticais estão as quantidades de livros adquiridas em cada ano. Isso aqui é um gráfico de barras verticais. Vamos aqui às questões e a interpretação desse gráfico. Em que ano houve a maior compra de livros? Questão letra A. A maior compra de livros está na barra vertical maior. No eixo vertical, temos aqui a quantidade de livros adquiridos. Em que ano foi a maior compra de livros? No ano de 2010, que foi adquirido 810 livros. A letra B. No ano de 2009, foram adquiridos mais livros que 2007. Então, pausem o vídeo e tentem calcular antes da resposta. No ano de 2009, foi comprado mais livros do que 2007. Sim, porque a barra de 2009 é maior que a barra de 2007. A resposta é sim. Agora, a resposta para outra pergunta. Quantos? Que cálculo que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a diferença. Em 2009 foram adquiridos 741 livros. Em 2007, 457 livros. Então, vamos fazer a subtração. Peça emprestado, 11 menos 7, 4. Aqui agora é 3. Pede emprestado, 13 menos 5, 8. 6 menos 4, 2. Então, foram adquiridos 284 livros a mais. Letra C. Quantos livros foram adquiridos na totalidade? Pausem o vídeo e calculem antes do resultado. Se ele quer na totalidade, eu tenho que somar todos esses livros adquiridos em cada ano. Somando todas essas parcelas, total de 3.976 livros. Agora vamos à questão letra D. Qual é a média de livros comprados anualmente? Olha o que ele perguntou. A média. Média, ele não deu nenhum indicativo aqui de que um ano seja mais importante que o outro, que tem um peso maior, que os livros foram contabilizados duplamente.
Não, cada ano teve uma quantidade de livros e ele não sinalizou aqui que seria uma média ponderada. Então, o cálculo que vamos fazer aqui é da média aritmética simples. Como que calculamos a média aritmética simples? Eu tenho em cima a soma das quantidades, então será o total de livros dividido pela quantidade de anos, ok? Então, a média total de livros já foi contabilizado na questão da letra C, que é 3.976 livros. Em quantos anos? Vamos contar quantos anos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 2005 até 2011 são 7 anos. Então, eu vou dividir 3.976 por 7. É o valor de 568. Então, em média, foram comprados 568 livros. O que quer dizer isso? Se em cada ano fosse comprado a mesma quantidade de livros, ele teria a mesma quantidade que ele tem hoje se tivesse comprado 568 livros em cada ano. Esse é um valor médio. Observe que não tem nada a ver com a quantidade individual de aquisição de cada ano, ok? Esse é um valor médio, não é um valor aproximado das compras. Próximo item, em que ano a compra de livros esteve acima da média? Então, o item é, em que ano que ele esteve acima da média? Todos os anos que ele comprou acima de 568 livros. Quando que ele comprou acima de 68 livros? Acima de 568 livros, tem o ano de 2008, com 718, o ano 2009, o ano 2010. Então, esses 3 anos foram adquiridos quantidades de livros acima da média. Próximo item, a compra de 2011 foi quantos livros acima da média? Então, vamos ao gráfico. Em 2011, foram comprados 532 livros. Próximo item, a compra de 2011 ficou quantos livros abaixo da média? Então, temos que fazer a subtração. A média foi 568. Em 2011, a biblioteca comprou 532. Então, quantos livros que comprou abaixo? Será 568 menos 532. Total de 36 livros, ok? Estas foram algumas questões de cálculo de média. Se curtiu, deixe seu like e até o próximo vídeo.